comecei a ler um novo livro, que basicamente é um livro sobre a história do futebol. É o Guia Impoliticamente Correto do Futebol. É um livro um pouco mais descontraído, desconstruindo alguns mitos, algumas coisas que são ditas como verdades sobre o futebol. Tá? E uma delas que me chamou a atenção é sobre o início do futebol aqui no Brasil, no início do século, por exemplo, XIX no Brasil, final do século XIX, desculpa, início do século XX, o Brasil, e a questão do futebol e a questão do racismo, né? Até 1920, alguma coisinha, na década de 20, negros não podiam jogar futebol. Como também a gente sabe, quem estudou a história do Brasil, que também não eram nem chamados ao serviço militar, não poderiam nem ingressar ao exército, alguns negros. Os negros, na década de 20, ali que começou isso tudo. E eu acho que isso traz uma reflexão, que há muita gente enganada sobre a questão do racismo no Brasil, né? Primeiro que as pessoas acham que lá, quando a Princesa Isabel, através da Lei 3.353, no dia 13 de maio de 1888, sancionou a Lei Áurea, as pessoas tem pessoas que têm um pensamento que aconteceu mais ou menos assim. O então dono da escravo virou-se para o escravo e falou o seguinte: olha, bom, agora já que eu não sou mais teu dono, que tal a gente não toma uma cerveja ali e vai jogar um futebol? Também, desculpa, na época futebol não tinha chego ainda no Brasil, sido incorporado no Brasil. Já tinha gente que jogava futebol, mas só para dar um contexto do que o pessoal acha que aconteceu. Não foi assim. A probabilidade de a escravidão ter continuado escondida por anos, por décadas, é muito grande. E para começar as pessoas a aceitar o negro, então, é maior ainda. Deve ter passado 50 anos. Sei lá. Então, isso é um erro que, historicamente, que as pessoas têm, essa dificuldade de transcender historicamente, de achar que, nossa, o Brasil é muito atrasado, nós já deveríamos não ter nenhum racismo no Brasil. Na verdade, não é aceitável, mas é normal que se tenha um racismo ainda no Brasil, porque 1888, 1988 fez 100 anos, mas como eu disse, 88 foi o sancionamento da Lei Áurea. Lei 3.353, é 13 de maio. Mas quando acabou definitivamente a escravidão? Quando não teve mais escravos, mesmo que escondido, sendo hostilizados, sendo colocados para trabalhar? Foi em 1920, 1930, 1910? Como a gente vai saber? E quando que as pessoas começaram a aceitar? Só tu vê a história das favelas no Brasil, né? A fuga do negro para construir a favela do Rio de Janeiro. Tu encontra vários artigos por aí na internet. Quando que começou a ser aceitado o negro no mercado de trabalho igual um branco? 1930? No futebol foi na década de 20, 1920 ou 1930. Tinha a Liga dos Canelas Pretas, aqui onde a partir daí que os dirigentes dos futebol, dos clubes brancos, começaram a se dar conta que os negros jogavam muito bola e que tinham que contratar eles, né? Então a questão toda é essa. Não foi em 1988, em 1998, em 1988, não faz 100 anos que acabou a escravidão no Brasil. Não faz 100 anos que acabou o racismo no Brasil. Isso é um erro muito comum que as pessoas, de um lado, cometem. O outro erro é das pessoas que negam a existência do racismo no Brasil. Como eu disse, o racismo, que as pessoas começaram a ver que era feio, que era errado, simplesmente não gostar ou não aceitar uma pessoa pela cor. Não foi em 1888, foi em 1930, 1940, 1950, 1960? Como é que a gente vai saber? Então, tu acreditar que não existe racismo desde 1888 e que o Brasil não é um país racista, tu tá louco. É só tu ver os índices de negros entrando em universidades, negros no mercado de trabalho. O Brasil é um país ainda racista. Por esse pouco tempo de aceitação do negro na sociedade, não pelo tempo de sancionamento da lei, que aí sim tem mais de 100 anos, né? 88, depois teve um período para se adequar, que é isso que eu estou tentando trazer, né? Que não é assim tão simples, sancionou a lei e acabou a escravidão. Não foi assim. Então tem esse erro por essa outra parte de gente que acha que não existe racismo no Brasil. E a questão do negro e pobre não ser tão incluído na sociedade se dá pelo racismo, e pelo racismo vir junto com a pobreza. Porque uma vez que tu tem um povo que não é aceito no mercado de trabalho, que não é aceito pelas pessoas, eles
começam a ir para um certo determinado local, a criação das favelas no Rio de Janeiro, como eu falei, e eles acabam ficando numa comunidade só deles, não conseguem entrar no mercado de trabalho, então cria-se uma população mais pobre, né? De uma classe pobre, negra, então ao longo da história eles estão lutando até hoje para se incluir no mercado de trabalho. Então é um erro gigantesco, tá? Achar que não existe racismo no Brasil e que o Brasil já superou o racismo. Estamos longe disso, mas é muito mais. É muito devido ao racismo não ter acabado em 1888, no dia 13 de maio, como parece que tem gente que, numa inocência ou num simplesmente tapar os olhos, quer acreditar. O racismo ainda é presente no Brasil e que tem que sim ser combatido muito, e a gente tem que abrir os olhos para isso, porque os índices, os fatos nos mostram essa falta de inclusão. Tu chega a não ter um aluno negro, às vezes, numa universidade, em determinadas cadeiras. Ou ter um, ou ter dois. Então, não dá para fechar os olhos para isso. Nós estamos no final de maio, dia 13 foi comemorado, né? O fim da escravidão. Mas a reflexão que eu quis trazer é que talvez ela não tenha acabado definitivamente no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, Lei 3.353.